Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um momento. É muito importante nós estarmos aqui juntos, é muito bom estar com você. Então, se você está aqui, quer ao vivo ou vendo em um outro momento, né, muito importante, muito legal saber que a gente, a despeito, né, de todas as limitações, a gente pode estar próximos uns dos outros. Muito obrigado por permitir eu entrar aí na sua casa. Dê licença, estou chegando, né? E é muito bom saber que nós temos aqui esse tempo. Olha aí, vai chegando gente, Edmilson já está por aí, Renatinha, Jéssica, que bom, é muito bom estar com vocês aqui, é muito bom a gente poder, né, mergulhar um pouco na palavra, tá? Então, que bom. Suzana também entrou aí, né? Que bom. Olha, nós vamos hoje trabalhar mais um encontro, né? Esse é um tempo de encontros de Jesus, diversos encontros. Olá, Vivi, que bom você por aqui, né? Vai chamando as pessoas aí, vai avisando, né? Vai marcando, marca aí as pessoas aí, ó, marca as pessoas, né? Dizendo que já começou, que nós já começamos, já estamos por aqui. Jaque já entrou aí, grande Carlos também, Carlos está na área, tia Musa, que bom, muito bom estar com vocês. Não é Cláudia, olha só. Gente, vou colocar aqui o nosso texto que servirá de base para hoje, tá? Então que você possa pegar a sua Bíblia, tá? Muito importante você estar com a sua Bíblia, fazer as suas anotações. Olha, João 21, nós vamos pegar aqui do verso 15 e vamos até 17. Olha aí, esse é o nosso texto de hoje. Então, tá aí nos comentários, nosso texto de hoje, tá? Então você pega a sua Bíblia. Olha, vou dizer uma coisa para você. Ontem, foi ontem? Não, hoje, que dia é hoje? Tô perdido. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira, uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim: pastor, eu tô com vergonha, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Quando você diz assim, pegue a sua Bíblia, eu queria dizer que eu não estou pegando a minha Bíblia porque eu não tenho nenhuma Bíblia. Olha, se você não tem também, se porventura existe mais alguém aqui que está conosco e não tem uma Bíblia, me manda uma mensagem depois no privado que você vai receber um presente meu, tá? Eu vou te mandar, sim, uma Bíblia, tá? Então, é muito importante a gente ter uma Bíblia. Todo mundo hoje tem no celular, fica ali no celular, mas é importante a gente ter a Bíblia no papel também, onde a gente faz as nossas anotações, né? Dá uma lida bem legal, tá? Então nos aplicativos ajuda bastante. Inclusive, eu estava vendo até uma matéria que dizia o seguinte, que o aplicativo o YouVersion, né? YouVersion é um grande aplicativo de Bíblia online que tem. Ele registrou um recorde de download nos últimos 2 meses. Olha que maravilha. Vê que coisa bacana, né? Então, um recorde de download, então, por mês, nos últimos 2 meses, ele está, né, assim, extrapolou a quantidade de downloads de pessoas baixando o aplicativo. Então, se você, porventura, não tem no seu celular, é uma ótima Bíblia. Você bota lá, né, Bíblia Online, pesquisa aí na sua loja de aplicativos e você vai ter. E essa versão, essa YouVersion, né, ela é uma versão, em inglês, né? YouVersion
Tá aí, ó. O nome do aplicativo é isso. Obrigado, Jéssica. Olha só, é o Holy Bible, né? Então, esse aplicativo, ele tem um monte de recursos, tem estudos devocionais, tem assim alguns textos bacanas para você ler, além da Bíblia toda em diversas linguagens. Você quer ver em espanhol, você vê em espanhol, em inglês, em português, tem diversas versões. Super recomendo, é gratuito, né? E você pode, às vezes, você pode formar um grupo e fazer um devocional junto. Ele serve também como uma rede social. Você adiciona amigos, você tem diversos amigos, e você compartilha coisas lá dentro. É muito bom, tá? Então, se você deseja aí, Jéssica botou aí o nome do aplicativo, Holy Bible, né? Então, Holy Bible, né? Bíblia Santa em inglês, tá? Então você baixa depois aí se você não tiver. E se você não tiver uma Bíblia em papel, seus problemas acabaram. Você vai ganhar uma Bíblia em papel, tá certo? Então você me fala aí no privado que a gente vai providenciar isso para você, tá bom, gente? Muito bem. Então, vamos lá então. Hoje temos um encontro maravilhoso aqui. Temos o encontro de Jesus aqui com Pedro, né? Olha, um encontro marcante. Esse encontro de Jesus com Pedro aqui, ele é sim um encontro muito legal, porque a despeito da Bíblia relatar, né, diversos momentos de Jesus com Pedro, eu que estou aqui, eu faço como eu quiser, né? Eu resolvi chamar esse aqui de O Encontro. Eu elegi esse encontro aqui de Jesus com Pedro como sendo o encontro de Jesus com Pedro, tá certo? Mas você pode ter, obviamente, estou brincando, você pode considerar diversos outros encontros de Jesus com Pedro, mas esse aqui é muito especial na minha vida e certamente será na sua vida também. Tá bom? Então vamos anunciando aí para as pessoas, fala para todo mundo que estamos começando. Eu vou orar então nesse instante. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante da tua presença, Pai, os nossos corações. E queremos, Pai, te pedir que tu possa estar trazendo a cada um de nós um discernimento especial para esse momento e que, ao ler a tua palavra, traga a cada um de nós a alegria, traga a cada um de nós motivação para que possamos rever atitudes, rever o nosso próprio coração. É assim que oramos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha só. Então, perdão. É um pigarro agora aqui, mas nada que uma aguinha aqui não resolva, né? Vamos lá, olha só. Eu vou ler o texto aqui, né? Muito breve o texto, tá? Um texto bem pequenininho e eu quero depois a gente vai comentar alguns aspectos super importantes e certamente vai ser relevante aí na sua vida, tá? Então esse texto diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Olha, gente, esse texto aqui é um texto tão
emblemático. Eu já vi assim tantas reflexões em cima desse texto, tantas interpretações, tanta poesia nesse texto. Já vi canções com esse texto, né? Enfim, é possível que você também já tenha lido ou até mesmo refletido diversas vezes aqui nesse texto. Mas o que é que esse texto ele pode trazer de especial aqui para as nossas vidas? Olha, como a gente sempre tem feito, mostrando em que contexto essa história aqui, esse encontro se deu. Tá? Então isso aqui foi depois da ressurreição de Jesus. Jesus tinha aparecido algumas vezes para os seus discípulos. E ali, nesse momento aqui, nesse capítulo 21, começa o capítulo dizendo que os discípulos estavam ali meio que sem sentido, né, estavam meio perdidos, e aí eles decidiram pescar. Eles foram pescar e não estavam tendo uma boa pescaria, né, não tinham conseguido pescar nada naquele momento. E lá, né, aproxima-se então Jesus, tal qual já tinha feito de outra vez, em outra situação. Jesus chega e diz, ó, joguem a rede do outro lado. E ali eles pescaram uma enorme quantidade de peixes, né? E Jesus estava lá na beira da praia, eles não tinham reconhecido imediatamente que tinha sido Jesus que tinha dito aquilo, e eles estavam ali e diz o texto que eles, depois, uma enorme quantidade, foram tirar os peixes, né? Tinha, olha só, o texto diz aqui no verso 11, diz que tinha 153 grandes peixes. Vê? 153 grandes peixes numa pescaria de praia, assim, é uma pescaria, né, grandiosa. Foi uma grande pescaria. E ali naquele momento eles foram comer. Eles estavam, né, naquele instante ali, eles estavam comendo, né? Foram comer. E aí foi nesse contexto que Jesus vai conversar com Pedro. Ora, fazendo um parêntese aqui antes de a gente entrar propriamente dito no texto, Pedro era uma figura, daquelas figuras bem peculiares, né? Pedro era uma pessoa que tinha uma personalidade bem própria. Você já tem costume aí, tem lido as Escrituras, os Evangelhos, né? Conhece um pouco da história de Pedro. Né? Pedro, ele andou com Cristo desde o início, foi um dos primeiros discípulos ali recrutados, mas Pedro ele era de uma instabilidade emocional muito grande, uma pessoa super inconstante, né? Ele tem um episódio que mostra que, a certa altura, os discípulos estavam dentro de um barco e Jesus vem andando sobre as águas e Pedro, ali os discípulos tudo assustados, e Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, me chama para eu ir até você, que eu também quero andar. E Jesus disse, venha. E ele vai, e ele anda sobre as águas, mas depois, durante esse trajeto do barco até Jesus, ele cai em si e, né, olha para o vento e perde a concentração, perde a fé e mergulha, cai. E Jesus chama ele ali de homem de pequena fé. Tá? Então, é Pedro também que, em outro momento, Jesus está reunido com os seus discípulos e pergunta assim, olha, o que a turma aí está dizendo que eu sou? Aí eles começam a dizer, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és mestre, paz, assim. E ele diz assim, mas vocês, eu quero saber o que é que vocês dizem que eu sou. Jesus fala, e Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, olha, tu diz muito bem, Simão, né? E não é nem a tua carne que está dizendo, quem te revelou isso foi o Espírito. Né? E faz um jogo de palavras aí, tu és Pedro, e nessa pedra, ou seja, nessa rocha, diz assim, nessa rocha, naquilo que Pedro tinha dito, nessa verdade aqui, de que, né, Jesus é o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. É nessa verdade que eu vou edificar a minha igreja.
e as portas do inferno não vão prevalecer. E disse, eu ponho nas tuas mãos a chave dos céus. Jesus está falando ali do livre acesso, da oração. E diz, olha, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Pedro é essa pessoa que estava sempre ali, né? Ele sempre se levanta, ele sempre se voluntaria. Pedro, quando Jesus estava no lava-pés, né, Jesus chega ali junto dos discípulos e diz assim, chega logo para Pedro, diz assim, Pedro, tira a sandália aí que eu vou lavar os teus pés. E Pedro disse, não, mestre, vai lavar os meus pés não, como? Isso é tarefa de servo, você não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. E Jesus diz então para ele, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, bom, já que é assim, então lava também a minha cabeça, lava as minhas mãos. E Jesus disse, não, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dado. Né? Aquele que está limpo só é necessário lavar tão somente os pés. Quando eles estavam reunidos ali, e Jesus começa a falar que ele seria morto, Jesus iria morrer, ele disse, não, de maneira alguma, a gente não vai deixar isso não, a gente não vai deixar isso não, e se for necessário eu morro junto também. Né? Pedro era assim. E quando Jesus foi dizer que, olha, é necessário agora que o Filho do Homem vá lá, né, e vai ser entregue. E ele tenta demover Jesus daquela ideia de fugir, olha, as pessoas estão te perseguindo, vamos embora. E Jesus disse, não, arreda de mim, Satanás, nada disso. E demove, diz a Pedro, mostra a Pedro, né, qual era o real motivo, que era necessário o sacrifício ser feito, ser pago. Então, é um Pedro que, quando os discípulos, quando foram ali, quando Judas entrega Jesus e que os guardas chegam, sempre Pedro está em evidência. Pedro saca uma espada e vai lá e pá, corta a orelha de um dos soldados lá. E Jesus repreende ele, manda ele parar. Jesus cura o soldado naquele momento e diz que não é dessa forma. Né? E Pedro, cheio de marra, quando diz que ele jamais, ele entregaria a própria vida, Jesus como quem diz assim, olha, Pedro, baixa a bola, menos aí, Pedro. Eu te digo o seguinte, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Jesus disse. Né? E não deu outra. Vocês conhecem a história, né? Pedro, ele nega, Jesus depois que preso, as pessoas tentam reconhecê-lo e tudo, e ele diz que não, ele se esquiva, livrando a própria pele, ele nega Jesus 3 vezes e o galo canta. Então, é desse personagem que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Pedro, uma pessoa extremamente inconstante. E como eu disse ontem, e tenho dito sempre, né, a gente não pode ficar num papel de juiz, não. A gente precisa ver atitudes e muitas vezes se ver nas atitudes. Muitas vezes nós também já nos colocamos em situações semelhantes à de Pedro. Cheio de marra algumas vezes, outras vezes nós recuamos completamente, temerosos. Nós, se achamos que Pedro negou 3 vezes e isso foi um absurdo, quantas vezes nós temos negado a Jesus? Né? Nós negamos a Jesus quando nós fazemos aquilo que ele não aprova, quando nós dizemos aquilo que ele não diria, quando a gente não perdoa, a gente está negando a tudo aquilo que a gente se diz ser cristão.
né? Então, a gente precisa se ver um pouco também no personagem e não simplesmente ficar tirando onda de juiz. Na ressurreição, quando as mulheres foram avisar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, Pedro foi o primeiro que correu, né? Então, ele tinha essa oscilação de personalidade, de atitude, tá? Mas esse encontro aqui, ele é revelador. Esse encontro, ele é um encontro restaurador. Esse encontro é um encontro vivificador. Esse encontro traz para mim, traz para você a noção exata, né, de um relacionamento com Jesus, o que é que isso proporciona. Nós temos falado aqui já diversas vezes, né, que essa característica tão amorosa de Jesus em seus encontros tão transformadores. Jesus acolhia os desprezados, Jesus tocava naqueles enfermos rejeitados, Jesus, ele enxergava aquelas pessoas que eram invisíveis à sociedade. Jesus comia com pecadores. Jesus, ele faz sempre o além. Ele vai além daquilo que é o comum. Numa sociedade machista, Jesus valoriza as mulheres. Numa sociedade ali dominada, né, pelo imperialismo e a busca de poder, de riqueza, Jesus valoriza o pobre, Jesus alimenta os necessitados, né? Jesus exortava o religioso. Cada encontro de Jesus, né, a gente está aqui concluindo uma série aí desses encontros maravilhosos, mas cada encontro de Jesus retrata um pouco do caráter, não apenas da pessoa com quem Jesus se encontrou, mas retrata também o caráter de Jesus, tá? Que deve servir de inspiração para cada um de nós. Quando nós vemos esses encontros com Jesus, a gente deve também se colocar no lugar de Jesus, né? A gente precisa se colocar no lugar de Jesus também. Como é que eu devo agir com uma pessoa que é inconstante, por exemplo? Tá? Então, são situações que a gente precisa olhar na palavra de Deus e tirar essa lição como sendo uma lição pessoal para a minha vida. É algo que ele quer transformar na minha vida. Tá? Então, vamos lá. Vamos a esse encontro aqui. Eu fico imaginando, e eu quero te convidar mais uma vez, né, como a gente tem dito, a você entrar na cena. Eu quero te convidar a você enxergar ali o panorama de dentro da cena, você vivenciar a cena. Então, olhando não apenas as letras, as palavras, mas olhando também os sentimentos envolvidos, né? Ali a tensão do momento. E eu fico imaginando como é que estava o coração de Pedro pós-ressurreição, né? Porque Pedro tinha consigo, ele tinha noção de que ele tinha traído o seu mestre, tá? Ele tinha negado a Jesus. E eu fico imaginando, talvez, a frustração que Pedro estava ali no seu coração, né? Talvez desejoso de chegar e se ajoelhar e pedir perdão, mas não se achando digno para isso. Quantas vezes pessoas, quando cometem, estão numa situação de um pecado tão grave, têm uma dificuldade de se chegar a Jesus, e ali
naquele momento, né, eu fico pensando, Jesus aparece e fica aquele clima tenso ali no coração de Pedro, aquele sentimento, né, de que, poxa, o mestre sabe de todas as coisas. Ele sabe de absolutamente tudo. E eu também sei aqui a minha fraqueza. Eu conheço a minha vergonha. Pedro está pensando naquele momento. E aí é justamente no momento desse que Jesus aparece ali. E como eu já disse antes, Jesus foi comer com os discípulos. Tinha alguns discípulos ali reunidos e Jesus foi comer com eles. Olha, comer é uma das práticas milenares de se estabelecer relacionamento. Né? Comida não é só para saciar uma fome, não é só... Não. Comida, às vezes pessoas preparam comidas pensando em quem vai comer. Né? Se você vai convidar alguém para sua casa, você prepara uma comida. Né? Comida é sim um approach, ali é uma ferramenta de relacionamento. Tá? E Jesus, ele vai se relacionar com os discípulos. Jesus, né? Eu tenho certeza que Jesus não estava muito interessado, né, em comer simplesmente. Ele estava interessado em se relacionar. E Jesus provoca ali um banquete, né? Está ali um churrasquinho, né, de peixe, com uns pães, né? Um McFish, assim, Jesus faz um McFish ali, tá? Então, ele está ali, né? E ele, depois de comer, é justamente o verso 15, começa assim: depois de comerem. Olha, depois de comerem, ou seja, a comida gastou-se um tempo ali. Tá? Então, depois, aqui poderia ser traduzido por depois de se relacionarem, depois de, né, compartilharem, depois de quebrar o gelo. Né? Comida tem essa dinâmica, né? Quebra-se o gelo muitas vezes, negócios são feitos né, em almoços de negócios. Você, enfim, numa célula, você experimentou ir numa célula e o lanche é aquele compartilhar. Então, foi depois de tudo isso, depois desse momento aí de compartilhar, que Jesus vem ter uma conversa com Pedro. Uma conversa. E eu fico me perguntando, né, eu fico me imaginando aqui, eu fico imaginando assim, qual teria sido a intensidade de Jesus nesse diálogo. Né? Alguém pode perguntar, não, Jesus chega assim, ô Pedro, você me ama, cara? Não, eu não. Eu olho para essa cena, eu fico imaginando um coração de Jesus compassivo, amoroso. Ele está ali e pergunta, né, de uma maneira suave, de uma maneira amorosa, de uma maneira mansa. Jesus pergunta e diz assim: Pedro, né, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus está colocando aqui uma intensidade. Intencionalmente, Jesus está colocando uma intensidade. Jesus não está fazendo comparações, não, mas Jesus está colocando uma intensidade. Né? E Jesus está perguntando, você me ama mais do que esses aí? Ou seja, Jesus está afirmando que aqueles ali o amam. Porque Pedro, talvez na mente de Pedro, tivesse aquela impressão do seguinte: os caras não negaram a Jesus, eles amam a Jesus, eu não, sou um desgraçado. E Jesus
pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? E aqui tem um jogo de palavras, traduzido para o português, ficou tudo como ama, amor. Mas existem algumas palavras, aqui no grego, existem umas palavras, né, para amor que tem um significado um pouco mais assim aprofundado, diferente do que o outro. Quando Jesus fala de amor aqui, quando pergunta se me ama, Jesus está usando aqui, né, eu vi isso no léxico grego, ele diz o seguinte, você me ama, e ele está usando o verbo amar aqui, o verbo ágape, né, ágapo, de ágape, de amor ágape. Amor ágape é um amor sacrificial, é um amor perfeito, é um amor completo, é um amor desinteressado, é um amor acima de todas as coisas. Foi com o amor ágape, o ágape está lá escrito, né, em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, Deus, né, amou com amor ágape o mundo. E no jogo de palavras aqui, Pedro responde, né, disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Pedro não usa a mesma palavra para amor. Não usou o ágape. Aqui Pedro usou o filéu. Né? E o filéu, ele traz uma outra noção. Ele corresponde a um amor assim de relacionamento, mas um amor falho, um amor limitado. Seria isso, né? Um amor que expressa sentimento, porém tem as suas limitações. Então é como se Jesus perguntasse intensamente, você me ama? Assim, ele diz assim, tu sabes que eu te amo, mas sou limitado. Como se fosse um amor menor, um amor restrito. Tá? E Jesus chega para ele e diz assim, simplesmente, né? Cuide dos meus cordeiros. Como se Jesus dissesse, não importa os teus defeitos, eu quero que você cuide dos meus frágeis. Cordeiro, né, existe sempre uma diferença no uso da palavra ovelha ou cordeiro, porque cordeiros são os bebês ovelhas, as mais frágeis, as mais dependentes. E Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. E aí, vai no verso 16, Jesus então, ele reafirma a questão. Né? Jesus mais uma vez chega para Pedro e diz, cadê? Simão, filho de João, você me ama? E aqui, né, eu fico imaginando, Jesus deve ter saído. Eu fico imaginando a cena, Jesus saiu do meio dos discípulos, foi caminhando com Pedro na beira da praia. Talvez Jesus colocou a mão sobre o ombro dele e disse, você me ama? E Pedro, mais uma vez, responde. Eu fico imaginando um Pedro cabisbaixo, né, com a voz talvez ali, né, falhando, trêmula. Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas mais uma vez, Jesus pergunta com ágape e Pedro responde com filéu. E naquele momento, mesmo diante de uma limitação, Jesus chega e diz, eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Jesus está trazendo aqui para Pedro, primeiro a noção de que as ovelhas são dele. As ovelhas são do Senhor. E o Senhor havia confiado a Pedro essa missão. Existe essa missão. E aí Jesus insiste mais uma vez. Jesus, talvez nesse momento, Jesus não está mais caminhando com Pedro, ele para, né? Isso sou eu que estou, né? Essa parte aqui sou eu que estou imaginando, tá? O texto só diz que Jesus
pela terceira vez, no sentido de que foi, né, Jesus não foi uma pergunta despretensiosa, foi pela terceira vez. E os judeus tinham muito essa questão de números, o simbolismo dos números, e a terceira vez é uma reafirmação definitiva, né? É como se fosse aquela coisa assim realmente dita, né? Quando Jesus falava em verdade eu vos digo, ou seja, eu não só digo, eu digo em verdade, mas em verdade eu digo, né? Pela terceira vez, uma coisa bem enfática. E Jesus, pela terceira vez, como quem diz que dando uma ênfase total, Jesus faz a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Ágape, acima de todas as coisas, sacrificialmente, um amor completo. E aqui já mostra que o texto diz que Pedro ficou entristecido no seu coração. Pedro se entristeceu. Eu acredito que o entristecimento ele seja a percepção do pecado. Pedro percebe o pecado. Ele certamente, Pedro não se julgava digno do perdão. E aqui ele começa a perceber que Jesus está chegando para ele, trazendo para ele o perdão completo. O perdão, Jesus está requerendo dele. Porque talvez Pedro não se julgasse capaz de dizer que amava com amor ágape. Porque se, talvez pelo medo dele, pela culpa dele, se ele dissesse, eu te amo acima de todas as coisas, Jesus poderia replicar para ele, por que você me negou? Talvez por isso que Pedro, né, ele tinha aquela noção clara. Mas aqui, na terceira vez, eu acredito que Pedro recebeu o perdão de Jesus. E é por receber o perdão de Jesus, e Pedro declara aqui a onisciência de Jesus, e ele diz, olha, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, e aqui Pedro fala ágape. Então, nesse momento, para mim, eu vejo que Pedro é como se ele tivesse se quebrantado completamente. Ele tivesse visto nos olhos de Jesus o perdão que estava sendo oferecido a ele, a oportunidade, né, de, se ele tinha negado 3 vezes, ele estava agora, né, se ele tinha negado 3 vezes, ou seja, se ele tinha negado tão intensamente, se 3 é um número intenso, se ele tinha negado tão intensamente, ele estava sendo perdoado tão intensamente. E Jesus não o perdoa simplesmente para dizer, agora vê aí o que tu faz da tua vida, não. Jesus, quando perdoa, ele restabelece o sentido e diz, né, no versículo 17 ele diz assim, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Jesus está dizendo, eu vou partir e eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Eu quero que você seja um pastor de ovelhas e não mais um pescador. Porque dizem alguns aqui que Pedro estava tão decepcionado que tinha voltado à vida de pescaria, tinha dito, esse negócio não é para mim, eu não vou ser pastor de ninguém, eu não vou cuidar, não vou mais pregar. E Jesus está resgatando não apenas a dignidade, mas o ministério de Pedro também. E diz, olha, eu quero que você pastoreie, que você cuide das minhas ovelhas. Gente, esse texto, como eu já disse no início, ele fala muito ao meu coração. E eu tenho que tomar cuidado aqui, né, para não ficar pregando. Estou lendo o texto, eu quero ver com vocês o texto, e eu acabo ficando pregando aqui, né, porque me empolga. Esse texto me empolga de uma maneira tal, e assim, as lições que a gente pode tirar com esse texto aqui, são tantas as lições. Olha, centenas de sermões já foram pregados aqui nesse... Eu já preguei em diversos
ênfases esse texto aqui também, tá? Mas eu tiro hoje com vocês, eu quero tirar algumas lições. Primeiro, que Jesus ele está ali reafirmando o seu propósito, né? O seu propósito de Salvador. Ele veio para salvar. Talvez na mente meritocrática isso não caiba, né? As pessoas talvez, quando pensam em meritocracia, não cabia para Pedro. Né? Aqui não cabia. Pedro era para ser repreendido, era para ser disciplinado, era para tomar a carteirinha dele, era para ficar de castigo. Né? Era para dizer, olha, esse negócio, tu não entendeu nada. E eu preciso entender que essa é uma outra lição. O Senhor não nos considera pelos nossos méritos. O Senhor nos ama pelos méritos dele, não pelos nossos méritos. É os méritos de Jesus. Ele vem ao nosso encontro como a gente estiver e ele quer nos restaurar. Pedro precisava desse encontro antes de Jesus partir. Pedro precisava do perdão de Jesus. Pedro precisava se perdoar. Pedro necessitava de se perdoar. Ele não tinha se perdoado por tudo aquilo que ele tinha feito, pelo seu grande vacilo. E quando eu quero que você entenda, se um dia Jesus te chamou para alguma coisa e por alguma circunstância, né, você se desviou desse propósito, você perdeu o foco, eu quero que você entenda que Jesus vem ao teu encontro para perdoar e resgatar o teu chamado também. Foi assim que ele fez com Pedro. Ele resgata o chamado de Pedro. Ele resgata a dignidade de Pedro. Ele resgata a missão que tem para Pedro. Então, eu preciso olhar para esse texto na perspectiva de Pedro. Né? Jesus tem interesse em me perdoar, em restaurar o meu ministério, o meu chamado. Mas eu também posso olhar esse texto na perspectiva de Jesus. Como é que nós temos tratado as pessoas que porventura negaram a nossa confiança? Como é que nós às vezes nos alegramos, Jesus me resgatou, Jesus me perdoou. E como é que nós estamos agindo? A palavra nos chama, nos convida para sermos imitadores de Cristo. Será que nós também temos perdoado as pessoas tal qual esse perdão de Jesus? Será que eu tenho, né, a minha gratidão pelo resgate que Jesus fez na minha vida? Eu tenho agido como Jesus na vida dos outros? Quantos Pedros passaram pela sua vida? E qual tem sido a sua atitude? Que a gente possa hoje, né, com essa palavra aqui, a gente possa se apropriar das duas reflexões. A reflexão de um Pedro restaurado, de um Pedro perdoado, que você possa aceitar o perdão do Senhor, porque não é pelos seus méritos, mas é pelo mérito de Jesus, como a gente já falou. Isso é graça. Que você possa resgatar o seu propósito, a sua missão, aquilo que Ele te chamou a fazer. Mas que nós possamos olhar também pela perspectiva de Cristo e termos um coração compassivo e perdoador. Se a outra pessoa vai se arrepender ou não, isso não nos compete, mas compete a cada um de nós.
liberar o perdão. Perdoar aqueles que pecaram contra nós. Amém, gente? É isso. Então esse é o encontro. Esse é o encontro com Pedro, que certamente ele traz para a minha vida, para a sua vida, algo, né, fundamental. E no final, aqui, né, quando no verso 18, no finalzinho do verso 18, Jesus simplesmente disse a Pedro: siga-me, siga-me. Ou seja, quando diz siga-me, ele está dizendo, né, imite-me, faça o que eu faço. Siga-me não é seguir literalmente ali, né, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Não, isso eu fui lá longe agora, não foi com essa musiquinha. Mas vê, não, seguir é fazer o mesmo. Então a gente precisa seguir a Jesus. Tá? Jesus chamou Pedro. Um Pedro perdoado, um Pedro restaurado. Jesus chamou a siga-me. Siga-me. E é isso que hoje eu quero que você aceite o perdão, né, na sua vida, mas que siga a Jesus também. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, é diante do teu cuidado que nós estamos. E pedimos, Senhor, que pelo teu Espírito Santo tu possa trazer a cada um de nós, sim, o perdoar-se, na certeza de que teu amor vem ao nosso encontro para nos perdoar. Ó, vem, Espírito Santo de Deus, e traz a cada filho, a cada filha aqui presente, a certeza de que nós podemos viver uma vida digna, restaurada, perdoada. Que nós não precisamos ficar imersos nas nossas culpas, nos nossos erros. E somos livres para amar incondicionalmente, amar perfeitamente, com o amor que tu nos ama. Ó, traz, Espírito Santo de Deus, traz a cada um de nós a coragem, a determinação para seguir Jesus e fazer o mesmo, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É isso aí. Então esse é o nosso encontro com Pedro. Aqui, mais um da série Encontros com Jesus, narrados na Bíblia, tá? Amanhã teremos mais um. E na sexta-feira está chegando, na sexta-feira é dia de sexta de perguntas e respostas, então eu quero te desafiar a fazer perguntas, inquietações, aquilo que você... Grande Pedrão, você está por aí? Coisa boa. Olha, é muito bom, Pedrão, você está aqui. Então, faça a sua pergunta, coloque lá na sexta. As perguntas já estão chegando, tá? Então, sexta-feira, a gente vai ter mais um daqueles momentos de conversar aqui sobre algumas perguntas, curiosidades bíblicas, tá? Aquilo que você sempre quis perguntar e talvez nunca teve uma oportunidade. Então, traz aqui, né? Pedro está dizendo aí que o encontro era com Pedro e Pedro veio. É isso aí. Se liga, Pedro. Agora faz o mesmo que Simão, filho de João, fez, viu? É isso aí. Então, vai lá, faz a mesma coisa, viu? Segue direitinho. Olha, então, amanhã nós estaremos aqui com mais um encontro e na sexta estaremos com as perguntas e respostas. Então, faça a sua pergunta para na sexta nós termos aqui resposta. Já estão chegando algumas perguntas aí que eu acho que pelas perguntas que estão chegando vai ter que ser mais de um programa, mais de um dia para a gente falar aqui, né? Mas é muito bom, tá bom? Então na sexta-feira nós estaremos aqui respondendo perguntas. Faça a sua pergunta, mande aí no privado, no nosso perfil aqui no Instagram. E você no nosso perfil do Instagram também pode acompanhar todas as coisas que estão acontecendo hoje. Olha, hoje, né, logo mais às 20 horas, estamos iniciando lá na igreja um momento
online também, imersão na palavra, está pelo... É um link no Zoom, apenas para 100 pessoas, se você quiser entrar, 100 pessoas, você aí no nosso Instagram, você deve ter o link dizendo qual é imersão. Então vai falar sobre os profetas na Bíblia, os livros proféticos. Hoje vai começar com um dos livros proféticos, né? Um momento de ensino também da Bíblia, da palavra, que você possa, se você tiver afim, hoje às 20 horas no Zoom. E por falar um momento no Zoom também, a gente vai divulgar, agora daqui para sexta-feira, aqui também no Instagram, a gente vai divulgar, no sábado, a gente vai ter um momento super especial, né? Você que puder, no sábado, de manhã, de 8h30 da manhã até o meio-dia, nós vamos ter um tempo, né, na presença de Jesus, um tempo de escutar a Deus, com diversas dinâmicas. Então vai ser, a gente fez lá na igreja no começo desse ano, um dia na presença de Deus, e foi um dia fantástico, e a gente vai fazer uma manhã aqui, né, online, uma manhã na presença de Deus, vai ser na plataforma Zoom. Você instala o Zoom e, né, se conecta, apenas 100 conexões estão disponíveis, vamos ter apenas 100 conexões. Nós estamos, inclusive, estamos propondo que nessa manhã, na manhã de sábado, as pessoas que assim desejarem estejam fazendo jejum de sólido, né? Vai ser um tempo de jejum para uma busca espiritual, ouvir de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Sábado, né, às 8h30 da manhã. Tá bom, gente? Então, olha, que Jesus abençoe a sua vida, né, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você na sua casa, tá? E amanhã, então, estaremos aqui mais uma vez às 17 horas. Um beijo grande para você, Deus abençoe e até amanhã.